Hoje vamos falar sobre a teoria da produção, também dentro da microeconomia. A oferta descreve o comportamento dos produtores ou vendedores, mostrando o quanto estariam dispostos a vender a um determinado preço, ou seja, mostra o comportamento das empresas no mercado. Ao comparar o comportamento dos produtores, que seria a oferta, com o comportamento dos consumidores, ou seja, a demanda, notamos que eles são diferentes em relação aos preços altos. Os preços altos desestimulam os consumidores, enquanto estimulam os vendedores a produzir e vender mais. Quanto maior o preço, maior a quantidade ofertada. A decisão das empresas sobre o que produzir e sobre as quantidades depende dos preços e das vendas esperadas. Ou seja, a quantidade de um bem que uma empresa irá produzir depende do preço desse bem. Para produzir, essas empresas usam um conjunto de fatores de produção para criar os bens e serviços que serão vendidos no mercado. Fatores de produção são os elementos transformados durante o processo de produção. São classificados em 3 categorias: o trabalho, formado por todos os serviços das pessoas empregadas na produção, incluindo operários, gerentes, auxiliares, entre outros; o capital, que é formado por todas as máquinas, equipamentos e instalações empregados na produção; e os recursos naturais, formado pela terra, água e matérias-primas. As empresas utilizam uma função que associa as diferentes quantidades de fatores de produção empregados no processo produtivos às quantidades produzidas de bens ou de serviços. Essa função é denominada função produção ou função oferta e é representada pela seguinte expressão: Q igual a F KL, ou seja, Q é a quantidade produzida do bem, que é em função de K, que é a quantidade empregada de fator de capital, e L, que é a quantidade empregada de fator de trabalho. Essa função mostra que a quantidade produzida do bem depende das quantidades empregadas dos fatores de capital e de trabalho. Por exemplo, para produzir uma mesa são necessários R$ 80 de fator de capital, que inclui a utilização de equipamentos, máquinas e instalações, e R$ 50 de fator trabalho, que inclui os salários dos operários. A função produção não se preocupa com o fator de produção recursos naturais, pois este representa os menores custos para as empresas. Para produzir os produtos determinados pela função produção, as empresas apresentam os custos, que seriam os custos de produção. Ao vender os produtos produzidos, as empresas recebem dos clientes uma quantia como pagamento pelos bens e serviços, que seriam a receita. O lucro é a remuneração do empresário, é o que estimula o empresário a produzir. Assim, o lucro é a diferença entre a receita do empresário e o seu custo de produção, ou seja, é a diferença entre as entradas, que seriam as vendas, e as saídas. A curva de oferta relaciona a quantidade ofertada de um bem com o seu preço. Entretanto, é fundamental conhecer também os custos para se calcular o lucro. A curva de oferta é a relação entre as quantidades de um bem ou serviço que os empresários estão dispostos a ofertar a seus diversos preços. A relação entre o preço do bem e a quantidade ofertada, ela é direta, ou seja, quanto maior o preço de um bem, maior é a quantidade ofertada, e quanto menor o preço de um bem, menor é a quantidade ofertada. Do ponto de vista do empresário, quanto maior for o preço de uma mercadoria, maior será o interesse desse empresário em produzir, pois aumentando sua receita, aumentará também o seu lucro. A curva de oferta pode ser representada pelo seguinte gráfico. No gráfico, temos no eixo horizontal a quantidade do bem X e no eixo vertical o preço do bem X. Esse gráfico mostra que, ao aumentar o preço de 4, que seria o ponto A, para 10, que seria o ponto B, a quantidade ofertada, ou seja, a produção, ela cresce em 20 unidades do ponto A para 40 unidades no ponto B.
A elasticidade também pode ser utilizada na curva de oferta para medir a reação dos empresários às variações de preços dos bens que eles produzem. Esse tipo de elasticidade é chamado de elasticidade preço da oferta. A elasticidade preço da oferta é o quociente da variação percentual na quantidade ofertada de um bem pela variação percentual no preço desse bem. A elasticidade preço da oferta é calculada, então, da seguinte maneira, onde o ΔQ é a variação na quantidade ofertada, o Q é a quantidade ofertada, o ΔP é a variação do preço do bem e P é o preço do bem. A curva da oferta pode ser classificada em 3 categorias ao desconsiderarmos o sinal de positivo ou negativo. A primeira delas é a oferta com elasticidade unitária, que ocorre quando os preços variam na mesma proporção das quantidades ofertadas, ou seja, a elasticidade do preço da oferta é igual a 1. A oferta inelástica ocorre quando as quantidades ofertadas variam percentualmente menos do que os preços. Assim, a elasticidade preço da oferta será menor do que 1. E a oferta elástica ocorre quando as quantidades ofertadas variam percentualmente mais do que os preços, ou seja, a elasticidade preço da oferta será maior do que 1. Por exemplo, um empresário que produz fogões apresenta a seguinte curva da oferta. Essa curva da oferta, ela mostra que atualmente o empresário encontra-se no ponto A, com uma produção de 1.000 fogões, cada um com um preço de R$ 400. Supondo que o preço dos fogões passe para R$ 500, o empresário passará a produzir 1.200 fogões, passando do ponto A para o ponto B. Para calcular a elasticidade do preço da oferta, temos que a variação da quantidade é de 1.200 menos 1.000 dividido pela quantidade que é 1.000. Isso tudo dividido pela variação do preço, que é 500 menos 400, dividido pelo preço, que seria 400. Ou seja, nesse caso, a elasticidade é igual a 0,8. A oferta de fogões, então, ela é inelástica, porque essa elasticidade deu menor do que 1. Ou seja, a quantidade ofertada variou percentualmente menos do que o preço dos fogões. Em resumo, podemos dizer que a teoria da produção analisa a oferta de produtos pelos seus empresários. Pensando do ponto de vista dos empresários, quanto maior for o preço que ele conseguir vender os seus produtos, maior será o lucro e maior interesse ele terá em produzir o bem. A curva de oferta mostra essa relação. O conceito de elasticidade também pode ser utilizado na curva de oferta. A elasticidade de preço da oferta mede a reação dos empresários à variação dos preços dos bens que eles produzem.